E se uma ideia, nascida numa sala de aula, aqui no Brasil, de repente se visse competindo entre as melhores da Europa? Parece roteiro de filme, né? Mas é uma história real. Hoje, a gente vai acompanhar a jornada incrível de um projeto universitário que literalmente cruzou o oceano para chegar num palco internacional. Bom, tudo começa num lugar que muita gente conhece bem, um campus universitário, mais especificamente no Instituto Federal de São Paulo. É lá, no meio de aulas, projetos e muito estudo, que a semente de algo bem especial foi plantada. E o destino dessa semente? Nada menos que a final de um concurso super prestigiado de inovação lá em Portugal. É uma viagem de milhares de quilômetros que representa muito mais do que só a distância, né? Representa anos de desenvolvimento e aquela busca por reconhecimento. Então, vamos ao que interessa. Que projeto é esse que fez uma jornada tão impressionante? Vamos finalmente conhecer o protagonista da nossa história de hoje. Pessoal, conheçam o Sigestur. O nome completo é Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos. Ele nasceu lá no IFSP de Cubatão e conseguiu chegar à final do concurso Blue Act em Matosinhos. E aqui vem um detalhe que eu achei sensacional. Ele era o único projeto focado em turismo na competição inteira. Imagina só, no meio de um monte de projeto de biotecnologia, de software, uma ideia para o setor de turismo se destacou. E para a gente entender o tamanho desse feito, a gente precisa falar um pouco sobre o palco. O Blue Act Matosinhos não é qualquer concurso, não. É uma verdadeira arena de alta competição para startups, todas elas focadas num tema que é super específico e muito importante hoje em dia. E o conceito central da competição é a economia azul. O que é isso, afinal? Bom, de forma simples, é sobre usar os recursos dos oceanos de um jeito sustentável. A ideia é gerar crescimento, gerar emprego, mas, ao mesmo tempo, e isso é o mais importante, proteger a saúde do ecossistema marinho. É um desafio que exige soluções que sejam inovadoras e responsáveis na mesma medida. E o prestígio do evento, olha, é inegável. O concurso tem parceria com o UPTEC, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da super-renomada Universidade do Porto. Chegar nessa final significa ser notado por um dos ecossistemas de inovação mais importantes de Portugal. Não é pouca coisa. A competição foi bem acirrada. Para ter uma ideia, o projeto vencedor usava algas para criar novos produtos. O segundo lugar era um software de sustentabilidade e o terceiro, um sistema de monitoramento marinho. Ou seja, o Sigestor estava ali lado a lado com o que há de mais avançado em tecnologia e ciência aplicada ao oceano. Agora que a gente já conheceu o palco, fica a pergunta: como que um projeto de turismo conseguiu se destacar numa competição sobre economia azul? A resposta, gente, está na origem dele. E é isso que torna essa história ainda mais fascinante. Essa linha do tempo aqui mostra bem a evolução. A ideia não surgiu do dia para a noite. Ela nasceu lá em 2016, com o professor Aristides Faria. Daí, ano após ano, ela foi amadurecendo, servindo como tema principal para projetos de iniciação científica dos alunos. Foi um processo contínuo, sabe, de aprimoramento, que, em 2024, culminou nessa final internacional. Foram 8 anos de dedicação. E essa citação do professor Faria revela a filosofia por trás do sucesso todo. O objetivo dele era muito claro: estimular a criatividade para resolver problemas reais, transformando o que se aprende na teoria em possíveis negócios. O Sigestur é o resultado perfeito dessa visão. Mas olha, o Sigestur não é só uma boa ideia que saiu da sala de aula. Ele tem uma base acadêmica muito sólida, o que dá uma credibilidade e uma profundidade enorme para o projeto. O projeto é, na verdade, um software oficial de pesquisa e desenvolvimento de um grupo de pesquisa chamado Tulipa. Isso significa que ele não é um trabalho isolado, mas sim parte de um esforço acadêmico contínuo e super bem estruturado. E a missão do Grupo Tulipa é bastante robusta. Eles atuam em várias frentes, ajudam diretamente no planejamento do turismo local, produzem conhecimento científico que mistura várias áreas e se aprofundam para entender os principais desafios do setor. No fim das contas, o objetivo é oferecer suporte, tanto técnico quanto teórico, para melhorar tudo. O Sigestur é a ferramenta que coloca toda essa pesquisa em prática. E isso nos leva ao clímax da nossa análise. O Sigestur não levou para casa o primeiro lugar, mas a jornada deles revela uma definição de vitória que é muito mais ampla e, quem sabe, até mais importante. O que nos faz chegar a esta pergunta fundamental: se o projeto não venceu o concurso, por que, afinal, essa jornada foi tão importante? Qual foi o verdadeiro ganho de tudo isso?
Olha só, o prêmio para o primeiro lugar era de 5.000 euros. É um reconhecimento concreto e, claro, muito bem-vindo. Mas o que a equipe do Cigestor ganhou foi algo que, sinceramente, dinheiro nenhum pode comprar. E a resposta está aqui, nas palavras do próprio professor. A participação foi essencial para entrar no ecossistema de inovação português e para refinar o projeto. A validação internacional, os contatos, a experiência, essa foi a verdadeira vitória. E vale lembrar que esse reconhecimento internacional não foi um caso isolado, um ponto fora da curva. Antes de chegar em Portugal, o Cigestur já tinha ganhado o prêmio GovNova aqui no Brasil. Isso prova a força e a consistência da ideia em palcos diferentes. E para a gente fechar, fica a reflexão. A jornada do Cigestur, que saiu de uma sala de aula em Cubatão e foi parar numa final na Europa, deixa a gente com uma pergunta poderosa, né? Quantas outras ideias que podem mudar o mundo estão agora mesmo esperando para serem descobertas dentro de uma sala de aula?